Bem, meus irmãos, esse é o nosso programa Navegando com Cristo, da nossa UMEM, da União de Militares Evangélicos da Marinha. E para você aí que ainda não me conhece, sou o presbítero Kleber Gomes. E bora aí, meu irmão, junto nessa live abençoada. Mais uma vez estaremos aí estudando a Palavra de Deus. Vamos comigo, meu irmão, porque hoje a gente vai estudar a lição número 8. Pois é, estaremos estudando a lição número 8 da nossa Escola Bíblica da UMEM, do quarto trimestre de 2025, cujo tema é Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E a lição, como falei a você, a lição número 8 que estaremos estudando aqui, meu irmão, cujo subtema da nossa lição número 8 é Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Pois é, meu irmão, então vamos comigo aí, então. Antes de tudo, peço a você, em nome de Jesus, se inscreve no nosso canal Presbítero Kleber Gomes e também no canal da UMEM Nacional. Segue a gente nas redes sociais, o nosso Facebook é o facebook.com/UMEM Nacional, nosso Instagram UMEM.nacional e também, meu irmão, o canal no YouTube. Esse que você está assistindo aí é Presbítero Kleber Gomes, pois é, esse canal que transmite o nosso programa Navegando com Cristo, da nossa lição bíblica da UMEM, tá bom? O canal da UMEM Nacional, que você busca lá no YouTube, UMEM Nacional, você vai achar, ele transmite o podcast da UMEM e o podcast dos veteranos, com nosso irmão diácono veterano da Silva. E você, meu irmão, pode seguir a gente se inscrevendo no canal e compartilhando já a nossa live. Vai compartilhando aí em nome de Jesus, porque, meu irmão, a gente vai entrar agora estudando a Palavra de Deus na lição número 8, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Embora junto, pega a sua Bíblia, pega a sua revista aí em nome de Jesus, tá bom? A Bíblia você abre aí em 3 livros, separa aí, Filipenses capítulo 4, do verso 4 até o verso 7. Também Mateus capítulo 9, verso 36. E depois, se você vai lá para o Evangelho de João, abre no capítulo 11 de João e lê do 35 até o 36. Vou repetir para você não esquecer. Filipenses capítulo 4, verso 4 até o verso 7. Depois a gente vai para Mateus, em Mateus capítulo 9, verso 36 verso 36. Depois você vai para o Evangelho de João e abre lá no capítulo 11 de João, do verso 35 até o verso 36, tá bom? Então bora junto, meu irmão, em nome de Jesus, bora, porque já começamos estudando a Palavra de Deus. E você aí que tem a revista, abra a sua revista aí e bora aí, meu irmão, para o nosso texto áureo em nome de Jesus. Vamos com o texto áureo. E aí está o nosso texto áureo para você aí, meu irmão, em Filipenses capítulo 4, verso 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7, vamos repetir, texto áureo: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Também vamos para a nossa verdade prática. Você está vendo aí embaixo a verdade prática numa faixa preta. Você vê aí, nossa verdade prática diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Bora repetir? Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Então, meu irmão, acabamos de ler aí o nosso texto áureo, nossa verdade prática. Agora vamos aí partir para a nossa leitura bíblica em classe. Como eu falei a você, nossa leitura bíblica em classe, vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 4 até o 7. Depois Mateus 9, verso 36, e depois João, capítulo 11, verso 35 até o 36. E diz assim Filipenses capítulo 4, verso 4
até o verso número 7. Leia aí comigo, Filipenses 4, do 4 ao 7. O 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Verso 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6 diz assim: estejais inquietos por não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora você vai para Mateus, no capítulo 9, verso 36. Você que está com sua Bíblia, passe agora para Mateus, abra no livro de Mateus, capítulo 9, verso 36. Então vamos ler. Acompanhe comigo. Mateus, capítulo 9, verso 36, diz assim. Mateus 9, 36 fala o seguinte. O verso 36 diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Agora você abre o Evangelho de João, lá no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Agora você vai lá no versículo 35, tá? E 36. Verso 35 e verso 36 do Evangelho de João, no capítulo 11, que diz assim, verso 35, Jesus chorou. E verso 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como você tem visto aí, acabamos de ler aí a nossa verdade prática, o texto áudio também, a nossa leitura bíblica em classe. E você pode ver aí, meu irmão, que nós estamos na nossa escola bíblica da UMEM, estudando a lição número 8, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Então, bora, meu irmão, junto comigo, vamos estudar a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, nós sabemos que semana passada nós falamos aí sobre os pensamentos, não é verdade? Os pensamentos, a arena da batalha da vida cristã. Esse era o título da lição passada, da lição número 7, né? Pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. E a lição de hoje, nós podemos dizer, meu irmão, que ela é uma continuação da lição passada, até porque, como fala aí no título da lição, é na mente onde se iniciam as batalhas espirituais. E a mente, ela tem tudo a ver aí, meu irmão, com os sentimentos. E na lição de hoje, a gente vai falar aí sobre emoções e sobre sentimentos. Nós vivemos aí, meu irmão, uma batalha em nossa psique. E é por esse motivo que existem aí pessoas que buscam profissionais que trabalham aí com a mente, como, por exemplo, eles buscam psicólogos, né? Psiquiatras, psicanalistas. E por existir pessoas com problemas desse modo, desse tipo, né? Em que as suas emoções, elas são bombardeadas, surgiram também, meu irmão, pregadores que, aproveitando o atual momento, eles adotaram aí as mensagens chamadas coach, ou seja, as mensagens de autoajuda. E isso por existir aí um agravamento da crise na mente das pessoas, como, por exemplo, transtornos depressivos e ansiedade. E essas mensagens de autoajuda, elas trabalham aí na área afetiva e psicológica, porém, elas não trazem, meu irmão, arrependimento de pecado. Essas mensagens, elas vão te ajudar a como ser bem-sucedido na vida, a como ser um vencedor ou coisa desse tipo.
mas elas não vão aí te falar sobre arrependimento de pecado. Por quê? Porque essas mensagens, elas não falam da cruz de Cristo, elas não falam de salvação. E o homem, meu irmão, para ser salvo, ele precisa se arrepender e deixar aí que o Espírito Santo faça morada em seu ser, para que haja então uma transformação em sua vida e alcance a salvação. Mas para a gente não fugir aí do tema da nossa lição, vamos falar, meu irmão, sobre as emoções e os sentimentos. Essa batalha aí do equilíbrio interior. E diante disso, a gente entra no primeiro tópico da nossa lição, que tem aí como título: o homem, um ser afetivo. E, meu irmão, eu faço uma pergunta para você aí. O que são emoções? O que você entende por emoções? Bem, meu irmão, emoções podem ser descritas como uma reação que uma pessoa vivencia em resposta aí a uma determinada situação. E a palavra emoções, ela vem do latim emovere ou emovere, que significa movimento, agitar. E o termo aqui, ele ressalta a ideia de uma força que impulsiona a ação e o movimento em que traz resposta a um estímulo. Então, meu irmão, entende-se que emoção tem o propósito de nos deixar ir em movimento. Porém, as emoções, elas são excelentes condutoras de movimento. Porém, nós é que precisamos guiar nossas emoções e não deixar que as emoções, ela nos guie, ela nos controle. Não, meu irmão. Um outro detalhe é que emoção, ela expressa um valor importante para nós, até porque se nos afeta, é porque tem aí o nosso afeto. Ou seja, meu irmão, isso mostra que para nós tem um valor que importa para a gente. Então, se nos emociona, é porque tem um valor que nos importa. É por isso que existem crises emocionais. Isso acontece quando os nossos valores, eles são afetados. Um exemplo aqui é o texto da dracma perdida, que está em Lucas, no capítulo 15, verso 8 em diante, que fala aí de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Dracma é uma moeda, né? Uma moeda antiga, utilizada aí em alguns reinos do Oriente Médio. E o texto, ele diz que essa mulher, ao perder esta moeda, ela acende aí uma candeia, ou seja, uma lamparina, varre toda a casa, ela varre cuidadosamente em busca de quem? Em busca dessa moeda que ela havia perdido, que ela quer por todo custo achar essa moeda. E isso mostra aqui, meu irmão, o valor daquela moeda, né? E que tinha aí um afeto daquela mulher. Então, ela emocionada, né, por perder aquela moeda, ela vai em busca de achar a dracma que havia perdido. Por quê? Porque isso aí tinha um valor para ela. Louvado seja Deus. Eu não digo valor em quantia, mas ela tinha um valor, um carinho, um apreço. Eu não sei bem explicar como para você, mas é algo que ela gostava, ela não queria perder, ela queria por mais achar essa moeda. E isso mostra aqui, meu irmão, que coisas importantes para nós podem gerar aí uma crise emocional. Assim como essa mulher, ela estava ao perder a sua dracma, né? Claro que a mensagem central do texto da dracma perdida é falar que Deus, ele se alegra, né, imensamente quando um pecador ele se arrepende, e então ele é achado por Deus, assim como essa mulher, ela se alegrou ao achar a sua dracma que estava perdida. Algo que também, meu irmão, acontece aí,
É quando alguém que tem valor para alguém, né? Tem alguma coisa, algo de valor, né? Para alguém, então ele é afetado. Então essa pessoa ela acaba se sentindo mal. Por quê? Porque perdeu, porque, não sei, magoou, alguma coisa do tipo assim. E assim, meu irmão, de acordo com o Dr. Jonatas Leônio, nós podemos dizer que existem tristezas que são boas e alegrias que são ruins. Essa mulher da dracma perdida, ela se sentiu mal por perder a sua moeda. E isso foi um incentivo para ela. Então ela entra numa crise emocional. Então ela varre toda a casa em busca dessa dracma que ela perdeu. Então, meu irmão, essa tristeza de perder a sua dracma foi então para que ela tomasse uma atitude e foi em busca daquilo que ela perdeu. A dracma que ela havia, que ela tinha por valiosa, né? Era por muito, ela tinha um valor, né, para ela, essa dracma. Ela então simboliza aí o valor de uma alma para Cristo. E é por isso, meu irmão, que Cristo, ele não desiste da gente. Cristo, ele não desiste de você. Por mais que você esteja perdido, se perdendo, ele vai em busca. Louvado seja Deus, ele não desiste de você. E o texto da dracma perdida nos ensina a não desistir daquilo que foi perdido, mas persistir com muito esforço até que se encontre. Talvez alguém esteja aí passando por uma crise emocional ou uma crise conjugal, familiar, não sei. Então ela está desistindo de lutar. Não deixe que, meu irmão, essa emoção do momento faça você desistir. Essa mulher tinha 10 dracmas. Ela poderia muito bem se conformar com as 9 que ela tinha. Porém, para ela só faria sentido se ela tivesse com as 10 dracmas em sua mão, em sua posse, né? Ela não desistiu e foi em busca, meu irmão, do que se havia perdido, da dracma que ela perdeu. Ela arrumou toda a casa, varreu toda a casa, limpou tudo, até achar a dracma. Irmãos, nós temos 5 emoções primárias que nascemos com a gente, sendo que 4 dessas emoções são desconfortáveis, ou seja, são desagradáveis, sendo elas o seguinte: a tristeza, a raiva, o medo e a aversão. A única emoção primária que é agradável é a alegria. Às vezes, tem pessoas que passam por crises emocionais e culpam outras pessoas pelo que ela está passando. Outras, então, guardam dentro de si mesma as suas emoções ruins, fingindo não estar passando por crise alguma. A maioria, então, tenta achar um culpado pela crise que está passando. E isso vem desde o Éden, quando Adão ele culpa a mulher. E a mulher, então, culpa a serpente. Nunca olham para dentro de si. Nunca procuram ver se não tem aí uma parcela de culpa pela crise que está passando. Adão, ele podia dizer: Eva me deu o fruto, mas eu poderia dizer não, porque Deus deu uma ordem direta a mim. Então ele aceitou. Porém, Adão, ele aceita comer, né, meu irmão, do fruto proibido, mesmo sabendo que não poderia. Daí ele culpa a mulher, mas não assume o seu erro. Então, a partir de Adão, todos nós, meu irmão, nascemos aí imperfeitos devido ao pecado original. E é importante dizer que Deus ele nos fez perfeitos, porém o pecado nos deformou. E quem nos transforma? Quem nos transforma, meu irmão, é o Espírito Santo do Senhor. E nós estamos nesse processo de transformação e aguardamos a redenção completa. Temos, meu irmão, que renovar a nossa mente
como a mente de Cristo. E como a gente faz isso? É pensar, é agir como Cristo, assim como diz aí Efésios capítulo 4, verso 13, verso 14 também, que diz assim o verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. No verso 14, ele fala: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Bem, meu irmão, a Bíblia, ela nos mostra que nós somos seres completos, compostos de corpo, alma e espírito. E nossas emoções e nossos sentimentos, eles fazem parte da nossa natureza criada por Deus. As emoções, meu irmão, são reações rápidas e geralmente ela acontece sem a gente pensar, como por exemplo o medo, a alegria. Por outro lado, os sentimentos são duradouros e eles nascem das emoções, porém permanecem mais tempo. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, eu sou da Assembleia de Deus do Brasil, por isso que eu falo a nossa declaração de fé. Lá na página 80, fala que a alma humana, ela é uma sede do apetite físico, das emoções e dos desejos, tanto bom quanto ruins. Também diz que a alma, ela é o centro afetivo, volitivo e moral da vida humana. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 10, a gente vai ver que Adão e Eva, eles experimentaram depois do pecado a vergonha e o medo, que são aí duas emoções negativas. A tragédia da expulsão do Éden, certamente aí, meu irmão, causou profunda frustração e angústia em Adão e Eva. E por conta aí do pecado, as emoções elas foram afetadas. Tudo por conta do pecado. Tudo foi corrompido. Outro exemplo é Caim, quando ele mata o seu irmão Abel. Ele matou pelos sentimentos de inveja. E quando ele comete esse pecado, o seu semblante ele descai. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 6, vejam o que o Senhor disse para ele. Gênesis 4, 6 diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? O que dá para entender aqui, meu irmão, é que antes do pecado, as emoções e os sentimentos não eram aí os mesmos depois do pecado. Ou seja, depois da queda do homem, os seus sentimentos e as suas emoções mudaram. E o que são sentimentos? Sentimento, meu irmão, ela é um estado afetivo e duradouro que surge aí das emoções. Os sentimentos, eles são formados pela atividade mental consciente e são profundamente ligados à nossa história de vida e de valores e também a forma como percebemos as situações. A inveja, a ira e o ódio de Caim ficou aí, meu irmão, estampado em seu rosto. Veja que Deus, ao ver os sentimentos dele e as suas emoções, fala para ele, por que o teu semblante caiu? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário aqui dizendo que temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Esse é o comentário dele, ele completa, porque eles são muitas das vezes perigosos e transpiram dentro da nossa família. Veja, meu irmão, que no tempo de Caim e no tempo de Abel, não existia aí um meio de vida corrompido para que os atingisse. No tempo de Caim e Abel, não tinha violência. Não tinha tráfico de drogas como hoje tem.
não havia injustiça social, não havia aí promiscuidade, e nem tampouco amigos ou inimigos, era apenas a família deles. Mas uma coisa, meu irmão, estava no coração de Caim, e o que era? Era o mal. Louvado seja Deus. O problema de Caim estava dentro dele. O pecado rondava a porta do seu coração, e ele deixa que a inveja e o ciúme domine o seu ser. E assim, diante disso, a gente entra no tópico 2 da nossa lição, que tem como subtítulo Emoções, Experiência e Controle. Veja aqui, meu irmão, que Caim, quando ele traz a sua oferta, não é, do fruto da terra ao Senhor, o texto diz que Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Perceba aqui, meu irmão, que primeiro Deus ele rejeita o ofertante, tá? E depois ele rejeita a oferta. Deus ele não atentou para a oferta de Caim, que é o ofertante, e depois para a sua oferta. Perceba que o problema, meu irmão, não estava na oferta, e sim no ofertante, porque Deus ele rejeita primeiro quem está ofertando, e não a oferta. E isso não foi porque Caim ele trouxe legumes e verduras, né, como oferta para Deus, não, e Deus não aceitou. Não, isso não tem nada a ver. Existem pessoas que dizem que Deus não aceitou porque ele trouxe legumes né, frutas ofertando para Deus. Não, isso não tem nada a ver. Ele não aceitou a maneira como Caim ele trouxe a oferta para o Senhor. Deus conhece, meu irmão, o coração. Deus conhece o interior do homem. Ele sabe quando a oferta ela é dada de coração, com amor, né? Com reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário do seu irmão Abel, que Deus então atentou para Abel e para a sua oferta. E por quê? Porque a sua oferta, meu irmão, era oferecida de todo o coração. Veja que em Gênesis, no capítulo 4, do verso 3 até o verso 5, veja aqui o que diz. E diz assim o verso 3: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí no verso 4 fala assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, no verso 5, e para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Veja aqui, meu irmão, que Deus, que é sabedor de todas as coisas, fala para Caim controlar os seus sentimentos. Por quê? Porque o pecado jaz à porta. Veja aí Gênesis capítulo 4, verso 6 e verso 7, o que diz. Verso 6 de Gênesis 4 diz assim, ó: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Aí no verso 7 o Senhor fala para ele: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Veja só, era o ofertante que ele estava falando, não da oferta. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aleluia. Então, meu irmão, falando dos sentimentos, nós devemos ter o domínio sobre eles. Por quê? Porque eles podem ser aí para o bem ou então para o mal. Entendemos aqui, então, que existem sentimentos que nos trazem reações fora do controle, mas é responsabilidade nossa, como diz o texto, decidir como agir diante de uma reação emocional. Então, esses sentimentos ruins, eles podem ser dominados, e o texto de Gênesis vai dizer claramente que sobre esses desejos, esses sentimentos, devemos dominar, porque eles são domináveis. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 4, no verso 26, irai-vos e não pequeis. E no versículo 27, ele diz:
para não dar lugar ao diabo. Veja aqui o texto como diz, Efésios 4, 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então, o gerenciador dos sentimentos somos nós mesmos, meu irmão. O crente, ele ainda tem o auxílio do Espírito Santo para ajudar aí nesse gerenciamento dos seus sentimentos. Então, o homem como um ser tricotômico, né, que tem corpo, alma e espírito, a sua alma é o cerne das suas emoções e podem ser aí exteriorizadas através do corpo. O verdadeiro cristão, ele não pode, meu irmão, alimentar emoções ruins, como por exemplo, a ira. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, no verso 8. Colossenses 3,8 diz assim: mas agora despojai-vos, ou seja, abandonar, ele fala para abandonar também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Bem, o fato aí de uma emoção ser natural e instintiva não retira, meu irmão, de forma absoluta o seu caráter pecaminoso. Por exemplo, a raiva e a inveja e outras emoções, elas podem ser aí expressões de pecados aí enraizados no coração. Então, as emoções e os sentimentos, eles cumprem aí um papel muito importante em nossa vida. Então, quando há um desequilíbrio, toda a nossa vida também, meu irmão, ela se desequilibra. E diante disso, a gente chega no tópico 3 da nossa lição, que tem como subtítulo Sentimentos guardados por Deus. Bem, meu irmão, a Bíblia, ela descreve dos sentimentos de Deus de forma a nos aproximar dele, como, por exemplo, o amor, a sua misericórdia e a esperança e a alegria, não é verdade? Portanto, meu irmão, a Bíblia também nos diz para guardar o nosso coração, para não sermos dominados por sentimentos negativos. No entanto, precisamos ser aí guiados pela fé e pelo Espírito de Deus. Devemos focar, meu irmão, em ter aí um coração alinhado com os princípios e os propósitos de Deus e não em emoções passageiras. Veja o que diz Filipenses, no capítulo 4, no verso 7. Veja o que diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A Bíblia, meu irmão, ela apresenta Deus como a fonte de sentimento positivo que deve aí inspirar o ser humano. Quando se fala para guardar o coração, está falando aqui da sede dos sentimentos e das decisões da nossa vida. Guardar, meu irmão, significa proteger-se de influências negativas, como, por exemplo, aí a amargura e o ressentimento. Olha, meu irmão, existem muitas pessoas magoadas e ressentidas por situações que passaram e guardaram isso no seu coração. Porém, meu irmão, isso só traz tristeza, só traz sofrimento. Eu te digo, meu irmão, busque a paz em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesses momentos de mágoa, de sofrimento, de ansiedade e tantos outros sentimentos ruins, eu digo a você, meu irmão, busque a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando aí o teu coração de sentimentos negativos. Uma vida, meu irmão, guiada pela palavra de Deus, trará paz para pensamentos ruins que possam chegar ao nosso coração. Então, meu irmão, acaba isso cultivando aí pensamentos ruins, né? Mas traga a palavra de Deus para você, traga Deus para o seu coração, porque isso, meu irmão,
cultiva pensamentos equilibrados, pensamentos positivos, né? Equilíbrio emocional, não é? E espiritual para uma vida no Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses no capítulo 4, do verso 6, diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, Paulo ele nos ensina a não se preocupar com nada, mas apresentar os pedidos a Deus através de orações e súplicas e ações de graça. Então, meu irmão, em vez de ficar aí preocupado, né? A passagem de Filipenses, ela orienta a levar todas as necessidades e todos os pedidos, né, de oração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo orações e súplicas ao Senhor. E essa atitude, né, o resultado é a paz, louvado seja Deus, como algo aí que excede todo o entendimento, guardando o coração e a mente de pensamentos ruins, porque o ressentimento, ele é destrutivo, ele estraga aí, meu irmão, amizades, ele provoca ódio no coração, ele enche o coração de amargura. Sabe, meu irmão, qual é a cura para o ressentimento? A pessoa que é ressentida é o perdão. O perdão, ele é a cura para o ressentimento. O ressentimento, meu irmão, ele aparece onde não há perdão. Porém, perdoar é uma escolha. É preciso, meu irmão, decidir perdoar. A pessoa que perdoa não está dizendo que não aconteceu nada, que não aconteceu algo com ela, não. Mas ela decide não guardar a mágoa. Ela decide não guardar a dor que sofreu com a outra pessoa. O perdão, meu irmão, ele liberta o ressentimento e deixa ele ir embora. E ao ficar lembrando do que a outra pessoa fez, né, de errado com você, se torna aí doloroso. Então chega aí uma hora em que a dor, ela começa a sobrecarregar. Isso não é legal, meu irmão. O rancor também é um sentimento aí venenoso. Ele contamina o coração e prejudica o crescimento espiritual. Quando se guarda, meu irmão, resquícios de mágoa, a pessoa ela se afasta da vontade de Deus, porque rejeita a sua paz. Então, liberte-se desses sentimentos ruins, libere o perdão e deixe que o Espírito Santo esteja aí, meu irmão, lhe ajudando a dominar os seus sentimentos. A Bíblia diz que Satanás ele veio matar, roubar e destruir. Isso está em João no capítulo 10, verso 10. Isso significa, meu irmão, que ele quer matar aí a sua alegria. Satanás quer roubar a sua paz e quer destruir a sua vida, principalmente a sua emocional. Como foi citado no texto de Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. A razão porque Paulo ele nos ensinou a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira é porque se prolonga, meu irmão, a raiva e o sentimento de ira, ele abre aí uma porta para o pecado. A ira em si não é pecado, mas a forma como expressamos a nossa ira pode levar a palavras ofensivas, ações violentas, vingança ou então mágoa. E diante de tudo isso que foi citado, saiba que Deus quer, meu irmão, tratar com você, que guarda ressentimentos ruins. Hoje, meu irmão, nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser libertos e curados por Deus. Não é verdade? Para finalizar, meu irmão, como eu disse a você, hoje a gente precisa ser tratado e ser liberto, meu irmão, ser curado por Deus, para que nós, meu irmão, sejamos aceitos
e o nosso culto, aquilo que nós oferecemos a Deus, seja recebido por Ele, louvado seja Deus. E nós possamos então cultivar aí um relacionamento santo e pessoal com o nosso Deus. Eu digo a você, liberte-se dessa mágoa que há em você. Deixe o Espírito Santo transformar a sua mente, renovando aí os seus sentimentos, e você, meu irmão, vai viver aí uma outra vida. Você vai ver o mover de Deus, louvado seja o nome do Senhor, na sua vida. E assim, meu irmão, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu te adoro, Senhor Jesus. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel.